Oi gente, aqui é o Wendel, está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 5º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 8, e desenvolver 3 habilidades. São elas: identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos. Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados. E identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais. Os objetivos dessa videoaula são 3. O primeiro é estudar as propriedades das figuras planas, especialmente os triângulos e os quadriláteros. O segundo é estudar as figuras espaciais. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre figuras geométricas. Nós temos figuras geométricas que são planas e temos figuras geométricas que são espaciais. E vamos agora entender qual é a diferença de uma figura plana para uma figura espacial. Pois bem, vamos lá. Está aqui. Eu estou colocando aqui 2 figuras. O quadrado está aqui de azul e o cubo que está aqui, digamos, de laranja. Para mim descobrir qual dessas figuras é uma figura plana e qual é uma figura espacial, vou precisar, por exemplo, de um plano, como se fosse um tampo de uma mesa. Está aqui embaixo o plano, uma superfície. E agora eu vou colocar estas 2 figuras em cima deste plano. Pronto. Perceba que o cubo ficou para a parte superior da superfície, ou seja, tem partes do cubo que estão na parte superior do plano, ou seja, que está fora do plano. Dizemos então que ela está no espaço. Então, o cubo é uma figura espacial, porque parte da sua figura ficou para cima da mesa, digamos assim. Então, as formas geométricas que, ao serem colocadas sobre uma mesa, têm suas partes para cima da mesa, então essas formas geométricas são espaciais. Agora, observe que o quadrado, ele, por ser bem achatado, ele ficou totalmente em cima da mesa. Toda a sua região está encostando na mesa. Como a mesa é um plano, então esta figura é uma figura plana. Então todas as figuras que são achatadas como uma folha, que podem ser colocadas em cima de uma mesa e ela fique totalmente encostada na mesa, sem nenhuma parte dela para a região superior da mesa, então ela é uma figura plana, ok? Então, basicamente, esta é a principal diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. Tá aqui algumas figuras planas. Eu tenho aqui o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Tem muitas outras. Mas nós podemos, por exemplo, classificar essas figuras planas de 2 tipos. Como sendo os polígonos. Polígonos são as figuras planas que têm linhas retas, ou seja, lados formados por linhas retas, como é o caso do quadrado, do triângulo e do retângulo. E os não polígonos são aquelas figuras planas que têm linhas curvas, como é o caso do círculo. Bem, vamos aprender um pouco mais sobre polígonos, conhecendo os seus elementos. São 3: o vértice, os lados e os ângulos. O que são esses vértices? Os vértices são essas pontinhas que eu estou marcando por essa bolinha amarela, ou seja, os cantinhos dos polígonos. No caso, o triângulo tem 3 vértices. E os lados, essa linha reta, esse segmento reto que liga 2 vértices. Nós temos aqui um lado, nós temos outro lado, nós temos outro lado, ou seja, o triângulo possui 3 lados. Nós temos os ângulos, que é essa região que fica entre
dois lados vizinhos, esse espaço da abertura entre dois lados vizinhos. Então nós temos aqui no triângulo um ângulo, temos dois ângulos e temos três ângulos. Ou seja, o triângulo possui três vértices, três lados e três ângulos. Agora, conhecendo um pouco mais sobre os triângulos, nós podemos classificá-los quanto aos lados de três formas. Existem os triângulos equiláteros, que são aqueles que possuem três lados iguais, como, por exemplo, essa figura na cor verde. Três lados iguaizinhos. Tem também os triângulos chamados de escalenos, que são os triângulos que possuem três lados diferentes, como está mostrando aqui nesse triângulo de cor rosa. E temos também os triângulos chamados isósceles, que são aqueles triângulos que têm apenas dois lados iguais e um terceiro diferente, como está mostrando aqui no desenho do triângulo na cor vermelha. Mas os triângulos também podem ser classificados quanto aos ângulos. Nós podemos ter três tipos de triângulos. Os triângulos acutângulos, que são aqueles que têm ângulos menores que 90 graus, ângulos, digamos, finos. Nós temos os triângulos retângulos, que são aqueles que possuem um ângulo de 90 graus, que está aqui simbolizado por este quadradinho. E temos os triângulos obtusos, que são aqueles que possuem pelo menos, no caso, exatamente um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, um ângulo grosso ou largo, maior que 90 graus. Vamos resolver alguns problemas e estudar um pouco mais do que aprendemos até aqui. Eu trago aqui um problema da seção Fixando Mais. Está na página 91, é a terceira questão. Diz o seguinte: no desenho abaixo, aparece um barco feito a partir de várias formas geométricas. E vem a pergunta: quantos triângulos aparecem no desenho? Está aqui o desenho formado por diversas formas geométricas. Nós pretendemos descobrir quantos triângulos aparecem nesse desenho. Vamos para a solução, contando os triângulos. Vamos lá. Está aqui essa bandeirinha vermelha. 2, essa vela. 3, essa vela mais no meio. 4, essa vela verde. 5 aqui na pontinha. E 6 aqui na pontinha do outro lado do barco. Então, acho que só, As demais formas geométricas são círculos e retângulos. Então, eu diria que nós temos 6 triângulos nessa figura desse barco. 6 triângulos vai ser então a alternativa C, a correta. É isso aí. Vamos para outra questão. É a questão 4 da seção Fixando Mais. Ela está na página 91 do material do Avalia Brasil. Diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Nós temos o triângulo 1, o triângulo 2, o triângulo 3 e o triângulo 4. Qual desses triângulos pode ser classificado como equilátero? Opa, vamos para a solução. E lembre-se, na classificação dos triângulos, considerando os lados, nós temos os equiláteros, escalenos e isósceles, como acabamos de estudar agora há pouco. Perceba que o equilátero é aquele que possui 3 lados iguais. Eu quero o triângulo equilátero. Olhando para os triângulos da questão, já dá para perceber que o triângulo 1 é o equilátero. O 2 vai ser o escaleno, não serve. O 3 é o isósceles, não serve. E o 4 seria um retângulo, mas está aqui com lados de tamanhos diferentes. Para ser equilátero, eu tenho que ter lados de tamanhos iguais. Então, a figura 1 é que é um triângulo equilátero, vai ser a alternativa A. Pois bem, estudamos aqui um pouco sobre triângulos e agora vamos aprender um pouquinho sobre quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Tá aqui alguns deles, o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. E eles podem ser classificados de várias formas. Eu posso identificá-los como sendo os paralelogramos, que são aqueles que têm 2 pares de lados paralelos.
Lados paralelos são aqueles lados que estão lado a lado. Perceba que os quadrados possuem dois pares de lados paralelos. São os lados que estão na horizontal e os lados que estão na vertical. Dois pares de lados paralelos. O retângulo também, do mesmo jeito. Tem os lados maiores que estão na horizontal e os lados menores que estão na vertical e são paralelos. E o losango também possui dois pares de lados opostos paralelos. Então estes três aqui também são chamados de paralelogramos porque possuem a característica de terem dois pares de lados paralelos. Mas eu posso ter também quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Eles são os trapézios. Está aqui três possibilidades de trapézios. Tem os trapézios retângulos, são aqueles que possuem ângulos retos. Tem os trapézios escalenos, que são aqueles que têm ângulos diferentes, ou melhor, lados diferentes, também ângulos diferentes. E tem os trapézios isósceles, que são aqueles que possuem lados iguais, dois lados iguais. Perceba que o trapézio ele é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. No caso, nos três casos, é o par de lado horizontal, ok? Perceba que a base menor e a base maior são paralelas. Nos três casos, a base menor e a base maior são paralelas. Nos três casos. Aí, os quadriláteros podem ser classificados de diversas formas. Vamos resolver alguns problemas e estudar um pouquinho mais. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, na página 94. Diz o seguinte: Sandra encomendou uma mesa para sua sala de jantar, que tem o formato da figura geométrica abaixo. Está aqui a mesa. Essa mesa tem a forma de olhando aqui para a mesa, facilmente eu percebo que ela tem a forma de um retângulo. Muito fácil essa questão. Então vai ser a alternativa D. A mesa tem a forma de um retângulo. Tem quatro lados, da qual dois paralelos são maiores e os outros dois na vertical, paralelos também, são menores. É o retângulo. Facinho. Vamos para outra. Está na tela. Trago a questão 2 da seção Fixando Mais, que está na página 95. Diz o seguinte: Vera está fazendo um curso de dobradura. Ela fez um cisne usando várias cores de papel. E veja como ele ficou. Está aqui o desenho do cisne. E a pergunta é: Vera percebeu que a parte rosa do cisne tem a forma de a parte rosa está aqui. É o corpo do cisne. E ele tem a forma, gente, de um trapézio. Trapézio. Só tem dois lados paralelos. Só tem um par de lados paralelos. Então a resposta vai ser trapézio. Letra D. Muito fácil, né, gente? Vamos continuar nossos estudos. Agora, aprendendo um pouquinho mais sobre as figuras espaciais. Eu coloquei algumas aqui na tela. Temos o cubo, temos o paralelepípedo, temos a pirâmide, temos o cilindro, temos a esfera e temos o cone. As figuras espaciais também podem ser classificadas de dois modos. Nós temos os poliedros, que são aquelas figuras espaciais que têm faces planas. Todas as faces são retinhas, planas. E temos os corpos redondos, que possuem faces curvas. Dizemos, inclusive, que os corpos redondos são aqueles que são fáceis de rolar, como o cilindro, como a esfera e o cone. Bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os poliedros e aprender sobre seus elementos, que é a face, o vértice e as arestas. Está aqui um cubo, por exemplo. O cubo possui faces, vértices e arestas. O cubo possui exatamente 6 faces. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. As faces compõem o cubo. Ele possui 6 faces. E o que são os vértices? São os cantinhos. Eu estou colocando esta linha para facilitar a visualização do cantinho. Tá aí, ó, um cantinho, um vértice.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cubo possui 8 vértices. E o que são as arestas? As arestas são as linhas entre dois vértices. Está aqui uma, em vermelho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O cubo possui 12 arestas. Então, os elementos que compõem o poliedro são as faces, os vértices e as arestas. Cada poliedro possui quantidades independentes de faces, vértices e arestas. Nós vimos aqui o caso do cubo. Vamos resolver um problema e estudar um pouco mais sobre o que aprendemos até aqui. Eu trago aqui a questão 5, está na seção Praticando 3, da página 98 do nosso livro do Avalia Brasil. Diz o seguinte: observe os sólidos abaixo. Nós temos a esfera, o cone, o cilindro, o cubo e a pirâmide. E a pergunta é: qual deles possui 5 vértices e 8 arestas? Vamos analisar um por um, começando pela esfera. Ora, a esfera não possui nenhum vértice. Lembre-se que o vértice é o cantinho. Ela é toda redonda, não tem cantinho. Então, se não tem vértice, e o que eu quero deve ter 5 vértices, então a esfera não é. Vamos olhar o cone. Olha, o cone tem um vértice, bem no cantinho aqui de cima. Embaixo ele é circular. Então, pontinho, cantinho, vértice, ele só tem um. E a figura que eu procuro deve ter 5 vértices, então já não é o cone. O cilindro, ele não tem vértices, porque ele é todo arredondado, tanto em cima como embaixo. Então ele tem nenhum vértice, então ele está descartado, porque eu procuro um sólido que tem 5 vértices e 8 arestas. Será que é o cubo? Bem, vamos contar quantos vértices tem o cubo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Não é porque o sólido que eu procuro deve ter 5 vértices. Mas vamos conferir as suas arestas. Ele tem uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele possui 12 arestas. Então confirmei que não é o que eu estou procurando, porque o que eu estou procurando deve ter 5 vértices e 8 arestas. Então ele está descartado. Só pode ser a pirâmide. Vamos conferir, contando inicialmente os seus vértices. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Ok, confere. Será que ela tem 8 arestas? Será que ela tem 8 arestas, que é o que eu estou procurando? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Lembre-se que a aresta é essa linha que liga dois vértices. Então a pirâmide é o sólido que possui 5 vértices e 8 arestas. Então a pirâmide vai ser a resposta da minha questão. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje nós estudamos as propriedades das figuras planas, estudamos também as figuras espaciais e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os problemas do material da Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!